Nesses aspectos eu não vejo que ele está trabalhando pelo povo. Então você preferiu o governo anterior? Você acha que são as duas únicas alternativas para o país? Não, claro que não, mas assim, como na democracia funciona, os políticos que estão aptos a serem votados, a gente precisa votar e escolher alguém. No primeiro turno mesmo, você votou no Lula também? Votei. Lá tinham diversas mas possibilidades. As outras opções não me representavam. Assim, eu não tenho uma visão romântica da política assim, não. Eu já passei situações muito ruins e pequenas ajudas e pequenos benefícios me auxiliaram. O histórico dele não te incomodou, por exemplo, para mesmo no primeiro turno falar, vou dar de novo um voto de confiança para o Lula? Qual histórico? De corrupção. Teve condenação? Sim, mais de 500 dias atrás das grades. Mas não foi anulada a condenação? Ele não foi considerado inocente, foi só anulado por algo que eu considero ser problemas do judiciário, uma mão lavando a outra. Entendi, aí fica difícil construir. Você acha que aquelas provas que fundamentam a prisão dele não eram reais? Sendo muito honesta, não entendo como ele um condenado do ponto de vista jurídico, porque não teve uma sentença condenatória válida. Você acha que seria um grande conluio tanto do Sérgio Moro lá, quanto do TRF4, quanto do STJ? Você acha que seria um conluio de toda essa gente? Até o STJ envolvido nisso aí, para condená-lo? Eu acho. Com que intuito? Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer uma pergunta para vocês sobre o governo Lula aí. O que vocês estão achando? O que nós estamos achando? Sim. Mas no positivo ou no negativo? Ela pode falar. Eu? Ué. Só porque eu sou... Eu vi que vocês estavam fazendo L aí, né? Parecem ser apoiadores, né? Mas isso é pra quê? Porque senão ela é porque ela é da onde? É pra onde? É pro meu canal no YouTube que eu faço essas discussões políticas com o pessoal aí sobre o governo. Aí você tem que ter cuidado. Então pode falar. Posso. Eu vejo como positivo, acho que tem muito incentivo à habitação popular, a redução de juros, o aumento do poder consumo de compra. Acho que tem investimentos na áreas básicas sociais, ampliação de benefícios, são as urgências, né? Talvez alguma parte da classe média fique ressentida em ver que uma camada esteja ascendendo e o poder de compra dela não esteja ampliando em algumas questões como carros, viagens, mas acho que o governo começou com a intenção de sanar algumas emergências que foram deixadas pelo governo anterior, cicatrizes principalmente pela pandemia. Entendi. Então, claro que há críticas, mas eu vejo como positivo, até porque tem uma diferença muito grande dos 4 anos anteriores que a gente passou. Basicamente você está dizendo que o pobre tem ganhado destaque no governo Lula. Algumas políticas são mais voltadas, né, em relação ao Bolsa Família, ampliações de política habitacional, por exemplo, o programa Minha Casa e Minha Vida. Então, por exemplo, eu sou classe média e ainda não tenho minha casa própria, mas eu sei que muitas pessoas estão conseguindo por causa da faixa de renda que é reduzida e conseguiram a quitação. Acho que é muito novo no mundo alguém conseguir a quitação de um imóvel próprio pelo aplicativo a partir da sua faixa de renda. Eu acredito que é o mínimo da dignidade que está sendo dada para as pessoas. Claro que precisamos melhorar, realmente a gente tem um quantitativo populacional abaixo da linha da pobreza muito grande, isso é um desafio, né? Mas eu vejo como positivo por esse lado. A gente tem alguns dados em relação a alguns pontos que você citou aí, que é principalmente, de forma geral, o destaque do pobre durante o governo Lula. Eu acho que o principal deles está atrelado ali ao poder econômico dessas pessoas mais humildes, que ganham um salário mínimo. A gente teve ali em 2023 um aumento real de apenas R$18 para o pobre. E a gente teve, não sei se vocês lembram ali, mas um aumento para os políticos de ministros de Estado a ministros do STF de R$7.000, que o Lula sancionou e a base do governo articulou lá no Legislativo no final de 2022 ainda. Você acha que isso é trabalhar pelo povo assim? Eu acho que isso é um parâmetro complicado de se ter, porque R$18 no salário mínimo tem um impacto absurdo no orçamento. E a gente nem tinha uma correção maior que a inflação há muitos anos. Sobre esse corporativismo do judiciário e do executivo, acho que é uma barreira muito difícil de ser superada. Não vejo que esse governo vá conseguir fazer isso, porque o governo Lula tem um perfil conciliador. Não imagino ele brigando com direitos corporativistas do judiciário e do executivo. Acho que a alta cúpula... Mas não seria plausível, assim, ele na autoridade que ele tem, discricionariedade, para sancionar ou não, vetar isso daí?
Sim, mas não seria inteligente politicamente. Eu acho que eu já tive um pouco mais desse pensamento, que é, obviamente, principiológico, plausível e ético, mas no final das contas você vai vetar esse aumento e você vai ter outros vetos, a gente sabe como funciona a estrutura política. Ele acaba trabalhando mais pela elite, então, se ele não tem o culhão ali, o peito para cumprir com as próprias promessas, que, por exemplo, é dar um aumento real que seja significativo. R$18 não significa nada, não significa nem 5 quilos de arroz hoje. Mas não é só os R$18, né? Eu acho que existe toda uma política econômica, recuperação em relação à alimentação, essa questão do arroz do Rio Grande do Sul, por exemplo, de importar o arroz e manter um preço acessível. Mas isso assim, acho que não sei se vai existir um político dentro da forma como está construída a nossa democracia que vai peitar a cúpula do judiciário e do Congresso, sinceramente, porque você precisa passar as suas medidas que são populares e você vai negar o aumento salarial, você vai ser derrubado. Assim, acho que tem uma inocência política. Então o mínimo enquanto cidadão pra gente é apontar para esses caras e falarem, não, eles não estão trabalhando pelo povo. Não, igual você está dizendo aí, ele não está trabalhando pelo povo. Mas isso assim, é muito complexo, assim, existe é positivo. Outros pontos que você citou aí, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, que é um programa que teoricamente é bacana, mas você vê, tem dados recorrentes aí de que 50% das casas elas possuem defeitos estruturais. Então a pessoa tem que passar a vida tentando consertar. E a maioria das vezes o problema é estrutural mesmo, não vai ter jeito, porque é feito de uma péssima qualidade. Foi divulgado também em 2023 aí, 1,5 milhão de famílias foram cortadas do Bolsa Família sem explicação. Foi por quê? Irregularidade? O que foi? Não, ninguém fala nada. Então você tem que ficar pensando o que é. Nesses aspectos eu não vejo que ele está trabalhando pelo povo. Então você preferiu o governo anterior? Você acha que são as duas únicas alternativas para o país? Não, claro que não. Mas assim, como na democracia funciona, os políticos que estão aptos a serem votados, a gente precisa votar e escolher alguém. No primeiro turno mesmo, você votou no Lula também? Votei. Então lá tinham diversas possibilidades. Mas as outras opções não me representavam. Assim, eu não tenho uma visão romântica da política assim, não. Assim, talvez devesse ter mais vontade, mas acho que quando eu já passei situações muito ruins e pequenas ajudas e pequenos benefícios me auxiliaram. Acho que entre ter uma casa com defeito, claro que deveria ser outros pontos, mas entre ter uma casa com defeito e não ter, eu prefiro ter uma casa com defeito. Então, é um pouco isso. Eu sei que é um pouco resignado essa postura, acho que a gente não pode ter essa postura. Mas eu acho que a crítica é muito bem-vinda, a gente precisa criticar, a gente precisa. Então, a questão do positivo foi que você me deu essas opções, é positivo ou negativo? É positivo, mas existem muitas críticas e claro que eu quero ver o país com políticas incríveis, inclusivas, com uma outra forma de pensar a política, do poder judiciário e legislativo como servidores, e não, né, tem auxílio para tudo. Mas assim, não tem uma visão romântica de que o presidente vai conseguir vetar. Mas ele tem um histórico muito grande na política já, né? A gente tem que concordar com isso. 2 mandatos principais ali como presidente, esse é o terceiro. Possivelmente ele vai tentar um quarto. E você, olhando para esse histórico dele de 2 mandatos aí, você diz que continua sendo ele o cara que mais te representa. Por que assim? Assim, escândalos na trajetória política dele também. Não é o que mais me representa, mas é o que dentro das opções, quando você olha para a urna, tem mas não é o que mais me representa. O histórico dele não te incomodou, por exemplo, para mesmo no primeiro turno falar, vou dar de novo um voto de confiança para o Lula? Qual histórico? De corrupção, por exemplo. Teve condenação? Ele tá Sim, preso? foi. Mais de 500 dias atrás das grades. Mas não foi anulada a condenação? Ele não foi considerado inocente, foi só anulado por algo que eu considero ser aquela questão de problemas do judiciário. Uma mão lavando a outra. Entendi. Aí fica difícil construir uma opinião mais fundamentada se a condenação foi anulada. Você conhece a diferença do conceito jurídico de anulação e decretação de inocência? Sim. É diferente. Sim, sou formada. Então você sabe muito bem disso. Sim. Assim como eu acho que a gente não pode Foi uma questão de foro, né? Sim. O foro adequado não era Curitiba, sendo que o próprio STF, quando Curitiba perguntou a ele, na época antes de iniciar o julgamento, o STF falou, não, é Curitiba mesmo. Aí depois, no momento oportuno político, disseram, não, tinha que ser julgado tudo em Brasília, se remeta para lá agora que está em vias de prescrever os crimes ali. Não é uma conveniência, ou pelo menos não parece ser? Não penso dessa forma. Mas vai. Você quer continuar, quer perguntar mais coisas?
Só para fechar, assim, você acha que aquelas provas que fundamentam a prisão dele não eram reais? Eu não o tive, triplex não era eu não dele? tive acesso aos autos para poder ter uma formação técnico-jurídica. Mas, assim, sendo muito honesta, não entendo como ele um condenado do ponto de vista jurídico, porque não teve uma sentença condenatória válida. Você acha que seria um grande conluio tanto do Sérgio Moro lá, quanto do TRF4, quanto do STJ? Você acha que seria um conluio de toda essa gente? Até o STJ envolvido nisso aí? Para condená-lo? Eu acho. Com que intuito, assim? Derrubar uma proposta de governo mais popular, que não está vendendo nossos recursos naturais para o exterior, preferências políticas. Acho que é muito denso, assim, tem que ser 1 hora de vídeo. Eu tô disponível aí. Não, a gente precisa ir. Mas tudo bem, de toda forma, obrigado aí. Não, eu que agradeço.